Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos um vídeo sobre cuidado com o estilo de vida que você está vivendo. E eu estou aqui no salão da igreja, certo? Quando puder, nós estaremos aqui gravando nesse local. Vamos então aí, a palavra de hoje é Jeremias. Deus tem inquietado meu coração, Deus tem movido meu coração, Deus tem mexido o meu coração profundamente dentro do livro de Jeremias. E eu quero nesse capítulo, nesse estudo de hoje e no próximo nós vemos aí o que pudermos ver em Jeremias. Jeremias foi um profeta que viveu quase ali quando o povo estava sendo levado para a Babilônia. Ele começou a profetizar no 13º ano do rei Josias, um dos melhores reis de Israel. Um avivamento, uma mudança estava acontecendo dentro ali, certo, do reinado do rei Josias. O seu avô Manassés foi um dos péssimos, o pior rei que existiu, na minha opinião. Sacrificou alguns filhos dele em oferecimento a um deus chamado Moloque. E então Josias fez uma reforma. E aí vem Jeremias profetizando ali justamente bem no finalzinho ali do reinado do rei Josias, tá? E aí o que acontece com Jeremias? Ele profetiza 40 anos no Reino Sul. Jeremias está no Reino Sul, pregando ali para a tribo de Judá, trazendo uma palavra de alerta, um despertamento ao povo, para que o povo pudesse estar mudando de vida, o estilo de vida que eles estavam vivendo não estava agradando a Deus, como eles estavam fazendo, não estava trazendo paz e alegria ao coração do Senhor, certo? E Deus iria punir o povo, certo? E aí Deus levanta Jeremias. Jeremias capítulo 1, certo? Nós vamos ver aí a partir do capítulo 1, algumas palavras sobre ele. Ele era filho de um homem chamado Ilquias, sacerdote. Então Jeremias vem de uma descendência de sacerdote, na cidade de Anatote, uma cidade que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém. E aí veio a palavra do Senhor a Jeremias, certo? Na época aí do reinado do rei Josias, está descrito aqui tudo que eu já falei para você, tá bom? Jeremias profetizou também no reinado de alguns reis, Jeoaquim, Zedequias, certo? Ele profetizou na época desses reis também, tá? E aí o que acontece? O rei Zedequias era um rei que o próprio Nabucodonosor havia colocado para estar ali reinando no Reino Sul, ou tomando conta ali do povo, porque como que aconteceu? Na época do rei Jeoaquim, Jeremias trazendo uma palavra de alerta, de despertamento, certo? A Babilônia vem do norte, né? Aí nós vamos ver mais à frente aí no capítulo 1, a partir do versículo de número 13, certo? Isso mesmo, a partir do versículo 13, vem uma palavra de alerta, certo? A Jeremias, por meio de Jeremias ao povo, para que eles mudassem o estilo de vida, que do norte Deus iria estar mandando aqui um despertamento, a disciplina do povo viria dali. E de onde ele está falando que viria? Certo? Era da Babilônia, eram os babilônios que estariam vindo. Nessa época, a Assíria estava predominando aí no mundo, mas a Babilônia vence a Assíria e agora a Babilônia passa a ser o império da época. A gente vê aqui no capítulo 1 que quando Jeoaquim estava reinando, Nabucodonosor vai lá no ano 606, certo? Invade Judá, toma posse de Judá. Judá passou a ser agora escravo, vamos dizer. Só que esse escravo aqui não era um escravo de trabalhar penosamente, era escravo de pagar imposto altíssimo, certo? Para o Reino Sul, certo? Ou melhor, para a Babilônia. O Reino Sul é levado para a Babilônia, certo? Nabucodonosor leva agora, Daniel é um dos que ele leva nessa primeira remessa, porque houve 3 remessas, no ano 606, 597 e 586. E aí, quando Nabucodonosor leva a primeira remessa, ele leva também o rei Jeoaquim e ele põe o rei Zedequias para estar reinando. Só que o rei Zedequias foi um péssimo rei, Jeoaquim foi um péssimo rei. Ou seja, cada dia que passava só ia piorando as coisas. Depois que Josias morreu, certo? Israel entrou em decadência. Quando um homem de Deus está presente em um local, aquele local muda por causa da presença dele. Mas quando o homem de Deus, ou a mulher de Deus não está presente, as coisas mudam. Então nós devemos observar muito o nosso estilo de vida que nós estamos vivendo. E aí, nós podemos ver no capítulo 1, do versículo de número 4, quando o Senhor aparece a Jeremias, certo? Falando para ele assim, certo? Antes, no versículo 5, antes que eu formasse você no ventre da sua mãe, eu te conhecia.
Antes que eu formasse no ventre da sua mãe, eu te consagrei. Antes que eu formasse você no ventre da sua mãe, eu te constituí profeta. Então, Deus fala aqui o quê? Certo? Para Jeremias, três formas que Deus tinha feito na vida de Jeremias. Ou seja, Deus tinha chamado para provar o chamado de Jeremias. Deus aqui fala para Jeremias o seguinte: Jeremias, eu te conhecia antes de vir para o ventre da sua mãe. Eu te constituí, eu te consagrei no ventre da sua mãe e eu te constituí profeta. Vamos lá, conhecer. Como que Deus nos conhecia? Porque nós viemos de Deus, a nossa origem é Deus, nós viemos de Deus. Quando Deus ali formou eu e você no ventre da sua mãe, Ele nos formou ali, certo? E nos deu o fôlego da vida dele para que nós pudéssemos estar vir nessa terra, tá? Só que aí Jeremias, certo? Para que Jeremias pudesse ter mais confiança, mais alegria para enfrentar o chamado, talvez você que está me assistindo está com medo do chamado que Deus tem na sua vida, tá? E aí, mas eu quero falar para você que Ele já te conhecia antes, quando você estava lá no mundo, vamos dizer assim, certo? Praticando aí o estado de pecaminosidade, como a maioria estão vivendo, como eu vivia também. E Jeremias aqui, Deus fala para ele: Jeremias, eu te consagrei. Esse consagrar significa separar. Eu já te separei, você é reservado para mim, você é propriedade exclusiva minha, Jeremias. Outra coisa que Deus fala para Jeremias: eu já te constituí profeta. Agora imagine, dentro da barriga da mãe, Deus fala para Jeremias que ele já era um profeta. Imagine eu e você também da mesma forma. Lá você já foi chamado por Deus para fazer uma grande missão, uma grande obra. A única coisa que nós precisamos saber é qual é essa missão. E nós só vamos aprender quando nos relacionamos com o Senhor. Nós só vamos aprender quando nós estamos junto com o Senhor, certo? Tendo um relacionamento com o Senhor. Aqui na igreja eu sempre falo para os irmãos, uma das coisas que é obrigatório para todo mundo é a prática do TSD, tempo sozinho com Deus, ou devocional, ou secreto, como alguns chamam diferente. Todo mundo tem que viver de segunda a segunda na sua casa, praticando isso. É assim que nós crescemos. É de joelho dobrado dentro do quarto, na sala, na cozinha, no quintal, não importa onde você pratica o seu TSD, certo? Mas que você pratique. E Jeremias aqui, ele estava... por que Jeremias estava ouvindo isso? Olha só, Deus já sabia o que Jeremias iria falar. No versículo de número 6, Jeremias fala assim: Senhor, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Eu não dou conta nem de falar. Aqui Jeremias já estava fazendo o quê? Querendo apresentar, né, desculpa, assim como Moisés. Moisés, quando é chamado, também falou da mesma forma: Senhor, eu não dou conta de falar, não. Eu sou gago, não tem jeito. Aí Deus falou assim: não tem problema não, eu vou colocar as palavras na boca do seu irmão para falar pelo seu intermédio. Lá na questão de Moisés, Deus levantou Arão, mas aqui não, aqui Deus falou assim: Jeremias, é você, e Deus está falando para você, eu tenho um chamado para você. E olha só o que Deus vai falar aqui, para poder trazer paz e alegria no coração de Jeremias. Presta atenção, versículo 7, mas o Senhor disse: não te digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Presta atenção. Para que Jeremias pudesse ficar em paz, Deus fala para Jeremias: Jeremias, olha, fique tranquilo, fique calmo, eu estou com você, você vai conseguir. A única coisa que eu quero, Jeremias, é que você vá. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, por volta do versículo 9, nos diz que nós somos cooperadores de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus, somos nós. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que nós somos o bom perfume de Cristo, é por meio de nós que Deus manifesta a fragrância do seu conhecimento. É também, certo, em 2 Coríntios, capítulo 3, ali nos versículos iniciais, que fala que nós somos carta aberta de Cristo. E a Bíblia diz em vários outros textos que nós somos embaixador de Cristo, você é propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, certo? A Bíblia diz que você foi chamado para testemunhar o Senhor Jesus. Então nós fomos chamados para essa missão. Então qual é a sua missão? Pregar a palavra de Deus. Se você não sabe, dentro da igreja, das quatro paredes, para que Deus te chamou, vai lá para fora, é lá fora que Deus quer você, pregando para as pessoas. Começa a falar do amor de Deus, começa a visitar asilo, presídio, hospitais, setores menos favorecidos, como eu creio que eu já falei em outro vídeo aí. Começa a fazer assim, que você vai ver o que Deus vai fazer por meio de você. E aí, continuando,
certo? Aqui a desculpa, né? Deus aí fala para Jeremias, Jeremias, tudo quanto eu te mandar, você vai fazer, você vai falar. Aí o versículo 8, não temas diante deles. Jeremias já estava com medo. A resposta de Jeremias para Deus é uma resposta de medroso, de uma pessoa que acredita que vai fazer pelo potencial dela. Não é pelo potencial. Não é pelo meu potencial que as pessoas são mudadas. Eu estou aqui falando do púlpito da igreja, aqui onde eu prego, certo? E aqui tem vezes que tem igual, certo? Eu estou pregando aqui, gravando esse vídeo segunda-feira, certo? E dia 22 de maio, ontem, domingo, tivemos um culto maravilhoso. E eu pregando aqui essa palavra de uma outra forma, de outro ângulo, né? Certo? Com outro tema também, certo? Esse tema aqui é o chamado de Jeremias. Então nós podemos ver aqui o quê? Que Deus aqui, ele faz, não é por mim, é por meio de mim. É por meio de você que Deus faz. E aí no versículo de número 9, aliás, depois estendeu o Senhor a mão, presta atenção, o que Deus faz com Jeremias? Estendeu a mão, tocou na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Presta atenção, Deus colocou as palavras dele na boca de Jeremias, da mesma forma que ele colocou na sua boca. Lá, Jesus já falou isso no Evangelho de João, que pode ir, e o Senhor vai colocar na sua boca as palavras, certo? Que eu tenho a fazer com que você venha falar. Versículo 10, olha, que hoje te constituo sobre as nações. Aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, eu estou levantando você para pregar não somente para Israel, mas pregar para as nações. Jeremias não foi profeta somente de Israel, foi profeta nas nações que existiam naquela época. Lembrando que naquela época não existia a América nem do Sul, nem a Central, nem a América do Norte, uma parte da África não existia, ou seja, vários países não existiam. Tá? E aí o que acontece? O versículo de número 11, Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? Ele fala assim, eu vejo aí uma vara de amendoeira, ou seja, um galho de uma amendoeira. Amendoeira aqui no Brasil é o pé de 7 copas, tá? É uma árvore frondosa, é a primeira árvore que dá fruto, é a primeira árvore frutífera a dar fruto no mundo, é ela. O que tem um significado? Deus está falando para Jeremias, Jeremias, eu vou capacitar você antes de você fazer. Assim como a amendoeira ou o pé de 7 copas dá o fruto antes dos outros, assim eu vou fazer com você da mesma forma. E é assim que Deus faz com você. Repetindo, todos os homens de Deus famosos que você conhece, mulheres de Deus, certo? Ou pessoas que para você é referencial, modelo, exemplo, todo o potencial não é dele, é de Deus. A nossa suficiência, a sua suficiência, ela vem do Senhor. Continuando, aí Deus fala assim, Jeremias, sabe por que você está vendo essa vara, esse pé de amendoeira? Assim é eu estou prometendo que da sua boca vai sair o que eu estou colocando, eu estarei com você, eu te chamei, eu te constituí profeta, eu já te consagrei, certo? E a prova disso aí, Jeremias, é que eu vou velar pela minha palavra para ela cumprir. Olha só no versículo 12 aqui, Deus fala isso. Eu vou velar para todas as promessas que você falar, todas as profecias, toda vez que você profetizar, eu vou cumprir. E, amados, e tudo cumpriu o que Jeremias profetizou. Indo aqui para o encerramento, versículo 13 até o versículo 19, Deus novamente aparece o Senhor, e aí a Bíblia diz, outra vez veio a palavra do Senhor a mim dizendo... Irmãos, por 53 vezes aproximadamente aparece a palavra, assim diz o Senhor, ou Deus falou comigo em Jeremias. Assim diz a palavra de Deus. Tá? Por mais de 50 vezes. Então aí ele vai falar aqui, que vê Jeremias? Respondeu Jeremias, vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. Jeremias estava vendo o quê? Uma panela fervendo. O que significa isso? O tratamento do povo de Deus, a disciplina de Judá viria do norte. Tá? E se você puder ler aí os versículos 15, 16, 17, 18 e 19, você vai ver que Deus estava falando de quem? Da Babilônia. Esse tratamento é a minha disciplina para o meu povo. O meu povo é muito idólatra. O meu povo distanciou de mim. O estilo de vida que eles estão vivendo não me agrada de jeito nenhum. E eu quero concluir essa palavra perguntando para você, qual é o seu estilo de vida? Deus tem um chamado para você, assim como ele teve aqui o chamado, e nós estamos vendo aqui nessa introdução, nesse capítulo 1, o chamado de Jeremias. E Jeremias foi muito usado por Deus, 40 anos profetizando. Um dos maiores profetas, ele sofreu muito
também, outra coisa que ele aconteceu, porque ele pegou o pior período de profetizar em Israel, foi na época de Jeremias. É por isso que ele escreve Lamentações de Jeremias, onde ele vê Israel em um caos, a tribo de Judá em miséria, ele viu com os próprios olhos. Neemias ficou sabendo, através do seu irmão, que vem trazendo a notícia, Neemias 1, capítulo 1 ali nos versículos iniciais, Neemias senta a ouvir, entristece, chora, jejua durante 4 meses. E ele vai lá fazer, só de ouvir falar. Agora imagine Jeremias vendo. E eu pergunto para você, até quando você vai ver a situação do nosso Brasil? Até quando você vai ver a situação do seu bairro? Até quando você vai ficar só olhando e vendo? Nós precisamos de mudança. E eu quero finalizar dizendo uma frase que eu falo muito. Tudo muda quando você muda. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Até o próximo vídeo, querendo Deus, vamos continuar aqui. O próximo vídeo vai ser capítulo 2 de Jeremias.